Deputado, já encerrou todas a inscrição? Aí tem depois o vereador Ricardo Quiabay vai fazer uma pergunta e o vereador Joatéia. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Claro. No próprio Espírito Santo, eu acho, no nível de Brasil, haja uma desigualdade em referência aos professores. Sim. Você acha que não teria jeito fazer um teto nível de Brasil para os professores e aqueles municípios, por exemplo, que não têm condição de pagar aquele teto, o governo federal ele dá a complementação para ajudar até um período de alguns anos? Você fala no salário, né? O salário. Por exemplo, você vai hoje aqui em Vila Velha, você vai em Vila Velha hoje, o teto do professor é X. Você vai em Vitória é X. Você vai na Serra é X. Você vai em Viana é X. Aliás, todo o estado, deve ser todo o Brasil, haja uma diferença. Alguns municípios têm uma condição financeira melhor, que arrecada mais, pode pagar um salário mais o teto. E outros municípios não podem. Não teria, por exemplo, lá no Congresso, fizesse uma lei. No Brasil, o teto do professor, por exemplo, é R$2.000, no Brasil todo. É piso. O piso, eu dando assim, por exemplo, o piso salário de R$2.000 no Brasil. Aqueles municípios, por exemplo, tem muitos municípios que não vão ter condição de pagar. O governo federal, ele dá a complementação, vou dar um período de 10 anos, até o município se enquadrar e ter receita. Isso teria jeito de fazer isso? Porque nós vemos hoje aqui, um exemplo, tanto Vila Velha, nós perde vários professores bons, porque talvez o município não tenha condição de dar um bom salário, porque a nossa receita também não é boa. Como em outros municípios. Teria jeito essa solução, através do governo federal, um deputado federal fazer uma emenda, ou fazer um projeto nesse sentido? Tem. Vamos lá. Em relação a essa questão do professor, mais do que isso, eu vou expandir um pouco, falar de educação no geral, tá? Hoje você tem o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Hoje o Fundeb, ele basicamente é responsável pelo financiamento de praticamente toda a educação no Brasil, nos municípios. O que nós estamos fazendo com o Fundeb hoje, tá? Eu, inclusive, sou parte da comissão especial que está discutindo o Fundeb também. Nós vamos aumentar a complementação federal, tá? Para no mínimo 15%. Hoje é 10%, vai aumentar para 15% pelo menos, tá? Pelo menos. Mais do que isso, nós vamos mudar as regras de distribuição para aquelas cidades mais pobres conseguirem receber um pouco mais de dinheiro. E nisso, você vai aumentar muito a capacidade de financiamento da educação de cada município. Então, o que vai acontecer, no fim das contas? Você vai melhorar a capacidade dos municípios escolherem, melhorarem nessa questão do salário do professor, né? Porque hoje tem muito município, tem município que paga, bem nenhum paga, mas tem município que paga melhor para o professor, e ele acaba tirando os professores bons dos municípios que não conseguem pagar tão bem. Então, o Fundeb, o novo Fundeb, que vai para a Constituição, não vai ser mais um fundo possível de ser extinto, nós vamos colocar aí na Constituição, vai ser um negócio muito mais bem cuidado. Ele vai ser não só um volume maior de dinheiro, mas vai ter uma melhor distribuição, uma transparência melhor no dinheiro que é gasto, e por consequência nós vamos conseguir dar direcionamentos melhor para a eficiência disso, e boa parte da eficiência na educação está na valorização da carreira do professor. Tá? Então é isso. Não, tem como você aumentar o piso federal? Obviamente que tem, mas mais do que isso, melhor do que isso, é você melhorar a capacidade dos próprios municípios de conseguirem fazer isso por si mesmos. Eu sei, mas que tiver um teto nível de Brasil, aí, por exemplo, aí chega aqui em Vila Velha, aí passa o dinheiro lá. Aí o prefeito, não posso dar porque eu investo aqui, mas que viesse um teto já, nível de Brasília. Sim. Para todo o piso, e nível de Brasil, é R$2.000 o piso. É 2.500 e pouquinho. Não, eu vou dar um exemplo só. Sim. R$2.000. Vila Velha não pode pagar porque é receita pequena. Isso. Sim. Aí o governo federal, ele tinha um prazo, assim, por exemplo, de 10 anos, assim, ajudasse esse município, porque muitas vezes você passa o dinheiro para o município, muitas vezes esse dinheiro não pode ele vir para dar os professores. Então, agora no Fundeb vai poder. Vai, né? Já pode, mas vai ter mais dinheiro, então você vai conseguir fazer essa complementação. Tá? Felipe, tem o vereador Ricardo Quiabay, que quer fazer uma pergunta, depois o vereador Joatéia encerra
Entendeu? Tranquilo, tá ótimo. E você também já está cansado já, né? Não. Boa noite Eu adoro a falar todos disso, aqui fica presentes. tranquilo. Quero saudar o presidente da mesa, Ivan Carlini, saudar todos os colegas vereadores aqui presentes, aqueles que se encontram aqui na galeria. Deputado, e saudar o deputado Felipe Rigoni, a quem eu tenho um apreço muito grande. Já disse a ele, né, não pude votar nele por uma questão partidária, mas ele me representa em Brasília, né, por esse mandato que ele tem feito, ousado, inovador. Né? Eu sou um fã do Felipe. Né? Olha só, eu queria aproveitar uma fala que o deputado fez quando ele disse que um servidor público do judiciário, se não me falha a memória, chegou ao absurdo de se aposentar com 700, é isso? 700? Não, ele ganhou no salário 700 mil reais. Ganhou no salário. Eu quero me ater a isso aí. Uma parte da imprensa tem colocado aí, né, aqui no município, aqui no estado e aqui no município de Vila Velha, o servidor público, como se ele fosse, principalmente, eu quero fazer uma defesa aqui, principalmente do servidor municipal. Tem colocado o servidor público como se fosse o vilão, né, da Previdência. Né, como se fosse o culpado por todo um passado aí de má gestão, de corrupção, envolvendo a questão da Previdência. E aí, fazendo média de salários do setor público com o setor privado. Né? O primeiro ponto que eu queria colocar é o seguinte, dito pelo deputado. Nós temos 1,5 milhão de servidores no país e temos 35 milhões, é isso? No setor privado, não é isso? Então, essa média já começa a ficar comprometida diante de duas situações, números bem diferentes. Né? Uma outra situação que eu quero colocar é que há uma diferença, uma distorção muito grande no setor público. Né? Há salários, por exemplo, eu falo da minha categoria de engenheiro e arquiteto. Em média, na Grande Vitória, depois de 35 anos de trabalho, um arquiteto, ou um engenheiro, ou um administrador, um economista, ele vai se aposentar, em média, com 3, 4 mil reais. É isso mesmo, senhores. Depois de 35 anos, aonde, se a gente for observar, por exemplo, o meu conselho, o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, estabelece como piso para o setor privado, 9 salários mínimos, se não falha a memória, para 8 horas de trabalho. Então, veja bem, senhor, vou repetir. Depois de 35 anos, um profissional de nível superior, que eu vou falar da categoria a qual eu pertenço, ele aposenta aqui na Grande Vitória, que é um salário diferenciado para o resto dos municípios do interior, com a metade daquilo que estabelece o piso para as categorias, para essas categorias. E aí se faz comparação com outros setores do poder público, aonde sequer é observado o teto constitucional. Tem alguns setores do setor público, né, alguns segmentos dos setores públicos, né, que se aposenta acima do teto, que, se não me falha a memória, é em torno de 35 mil, é isso, deputado? 39, 40 mil redondo. Então, olha a distorção, deputado. E aí, eu concordo com Vossa Excelência quando diz que, em função disso, eu acho, principalmente em função disso, tem que incluir, sim, os municípios e os estados nessa previdência. Até para corrigir essa injustiça. Porque a grande maioria do servidor público, e principalmente o servidor público municipal, a realidade não é essa de 30, 40 mil para se aposentar. Então, eu queria lhe perguntar, é isso mesmo? Com relação ao teto estabelecido pelo INSS de pouco mais de 5 mil reais. Esses altos funcionários, vamos assim dizer, eu não gosto de usar esse termo elite, não. Sim. Esses que têm os salários mais, né, abastardos, eles vão, de fato, se passar essa proposta, se aposentarem com 5 mil reais, como a maioria, né, do setor público? Porque essa é uma pergunta interessante, porque, sinceramente, se isso passar... Aí sim, aí eu vou bater palmas de pé para a reforma da Previdência. Muito obrigado. Não pode bater palma, que vai. Você, deputado, você queria ouvir
a Pode pergunta ser. do João tem, aí você responde as duas? Ou você quer Não, responder essa? deixa eu responder essa e já que também só tem mais o João, né? Você falou? Aí eu respondo de uma em uma também. Vamos lá. Sim, vai incluir todo mundo, independente de cargo, vai se aposentar com no máximo R$ 5.839,45, que é o teto do INSS. Tá? No fim da transição. Lembrando que existe uma transição para aqueles que já estão na carreira hoje, eles vão ter uma transição. Vai ter uma redução nos benefícios, mas quem vai ganhar de fato até R$ 5.839,45 vão ser as pessoas que se aposentarem pós fim da transição, né? Porque tem que ter uma transição, senão você viola direito adquirido. Tá? E o que você falou é correto, Kiabai. O servidor público está muito longe de ser o vilão da história, muito pelo contrário. Né? Se existe alguma coisa que funciona no setor público brasileiro é por conta de inúmeros e vários servidores públicos absurdamente competentes que se dedicam para fazer o sistema brasileiro funcionar. Porque eu vou contar um negócio para vocês. O sistema do governo brasileiro é desenhado para dar errado. Dá um pouco de certo porque tem gente que quer fazer dar certo. Essas pessoas são servidores públicos. Tá? Agora, você não pode usar isso para dizer que também não pode fazer reforma para o servidor público na reforma brasileira. Tem que fazer. Não tem jeito. Infelizmente, já que não fizemos há 24 anos atrás, agora é um pouco mais duro. Vamos ter que fazer para todo mundo. Tá? E pode ficar tranquilo que nós vamos lutar muito para entrar os estados e os municípios e essa emenda de acabar com as superaposentadorias e os supersalários também. João. Vamos ouvir agora o último, João tem. Deputado Felipe, a gente quer já iniciando nossa fala, agradecendo a Vossa Excelência pela presença aqui na nossa casa. Foi uma tarde memorável aqui para a Câmara de Vila Velha. Acho que desfez uma série de dúvidas que a população tinha, os vereadores. Então foi muito boa a sua presença aqui hoje aqui. Muito obrigado já inicialmente. Eu tenho... Obrigado. Quero também, junto com o vereador Ivan Carlini e a vereadora Tia Nilma, também fazer o apelo à Vossa Excelência. Vossa Excelência deve ter muitos compromissos com os prefeitos do interior aí afora, na sua região noroeste. Mas que não esqueça de Vila Velha, nas próximas emendas, se pode dar uma ajudinha aqui para o nosso município, que nós estamos realmente precisando. O governador Renato Casagrande tem ajudado Vila Velha, e vai ajudar muito mais. Né? Nós temos esse compromisso do governador aqui com o nosso município e com certeza a Vossa Excelência vai contribuir muito com isso também. Eu tenho 3 coisinhas, eu me dou por satisfeito pelas perguntas, mas 3 coisinhas apenas para uma reflexão. O governo alega que a reforma da Previdência é para conter os privilégios. Esse é o grande mote da reforma da Previdência. E eu concordo. Sim. Só que o seguinte, a reforma da Previdência, os militares, por exemplo, será uma lei específica pós-reforma. Mas me parece que a economia proposta não vai atingir, porque o Ministério da Defesa aproveitou a reforma para corrigir, né, salários e, enfim, dar reajuste em salários lá dos militares. E a economia não vai ser aquela que se esperava lá inicialmente pelo governo federal. Segunda coisa, a capitalização. A capitalização, pelo que se fala, que foi encaminhada pelo governo, ela priorizava os mais ricos. Ou é ilusão minha? Me parece que a capitalização ela prioriza os mais ricos, quem pode contribuir mais. Vossa Excelência falou que tem um projeto novo de capitalização, que eu gostaria muito de que Vossa Excelência explanasse um pouquinho mais. Outra coisa, o teto de 5.800 e pouco para todo mundo, não é isso? E como é que fica os penduricalhos que sempre se criam, sempre se inventam para aí aumentar esses salários? Vossa Excelência sabe, os 700 e poucos mil reais que o juiz recebeu lá, qual era o salário base dele? 39. É menos até.
Menos. E como menos. chegou a 700 mil? Penduricalho. Com os penduricalhos. Sim. Como é que ficam os penduricalhos na reforma da Previdência? Obrigado, vice deputado. Muito bom. Vamos lá, foram 3 pontos, né? Em relação... Eu vou de trás para frente, tá? Em relação aos penduricalhos, é por isso que nós vamos... A emenda nossa que a gente mais vai lutar para conseguir ser aprovada no plenário é essa dos supersalários das superaposentadorias. Por quê? O que é um penduricalho, que o pessoal no popular chama? Ele é uma que eles chamam de verbas indenizatórias, tá? Uma verba indenizatória, gente, é quando você gasta alguma coisa, vamos supor que você tem direito a ser indenizado pela refeição que você fez, você foi lá, comeu, pagou no seu bolso, você apresenta a nota e recebe a indenização. Só que em vários setores do setor público, você não apresenta um gasto para ser indenizado, você simplesmente é indenizado por alguma coisa. É assim que eles fazem para ganhar 700, 500, 100, 200 mil reais num mês. A nossa emenda, ela torna improbidade administrativa receber qualquer provento que seja materialmente remuneratório e formalmente indenizatório. Isso, na prática, acaba com qualquer possibilidade desses penduricalhos. Vai ter, obviamente, os que são legais, formais e justos, né? Um servidor público tem auxílio alimentação. Ok, tá certo. Isso não vai acabar. O que vai acabar é aquela pataquada de coisa que faz o juiz, o procurador, às vezes até o deputado, ganhar 70 mil reais, 80 mil reais, 700 mil reais no mês. Essa vai ser a emenda que a gente mais vai lutar para mudar. Capitalização. Por que tanto se falava que a capitalização ia favorecer os mais ricos? Não é que ela, por definição, favorece os mais ricos. Mas o que é a capitalização? Capitalização, aliás, hoje o sistema atual, ele é de repartição, ou seja, eu e vocês que estamos na ativa, pagamos o INSS, estamos pagando a aposentadoria de quem está aposentado hoje, tá? É, entre aspas, entre muitas aspas, um sistema solidário, tá? A capitalização é quando eu pago para que no futuro eu tenha a minha aposentadoria. Então, o dinheiro que eu pago vai para uma conta, vai render, e no futuro eu saco esse dinheiro em forma de aposentadoria. Qual que é o problema da capitalização que veio, né? A capitalização que veio, ela basicamente não dava nenhuma regra. Então ela falou bem assim, vai ter capitalização, ponto final. Basicamente isso. Depois regulamentaria, mas você precisa de algumas travas para duas coisas. Para que as pessoas, de fato, mais vulneráveis, não tenham risco de descapitalizar demais. E para que a transição não seja tão cara, tá? Porque um sistema previdenciário de capitalização, para o empregador, é muito mais barato. Então, ele vai escolher contratar quem está no sistema de capitalização ao invés da pessoa que está na repartição, se não for bem desenhado. Então, qual que é a questão? Você precisa ter uma parcela de repartição, ou seja, até um salário de 2, 3 salários mínimos, vai ser repartição, vamos supor. Tem que ser e ponto final. Você garante uma parcela de repartição para que todo mundo tenha uma aposentadoria mínima ali. A partir daí, a pessoa pode entrar na capitalização se ela quiser. Aí você tem um sistema que, ao mesmo tempo, garante uma aposentadoria básica para as pessoas e consegue fazer as pessoas pouparem para ter esse investimento no futuro. Porque a capitalização ela pode ser muito boa. Opcional seria? Opcional e depois de uma certa parcela, entendeu? E aí, por que isso é bom? Porque você cria uma série de poupanças automáticas no Brasil. E poupança, gente, é investimento. Nada mais do que isso. Hoje o Brasil não tem dinheiro para investir. Ninguém tem. O setor público deve 5 trilhões, mas o setor privado deve 8 trilhões de reais. Está todo mundo endividado. Não tem ninguém com dinheiro, de fato, para investir para caramba. Então, se você cria um sistema de capitalização bem desenhado, você aumenta brutalmente a capacidade de investir do país. Mas, novamente, você precisa de regras claras,
uma parcela de repartição, mesmo que ela seja pequena, e precisa, obviamente, de uma regulamentação muito bem desenhada para que a transição não seja cara. Eu acho ruim sair do texto capitalização, mas do jeito que estava realmente não dá, não. Porque só veio capitalização e solta. A gente precisa de colocar regras mais claras para ela. A sua primeira pergunta eu esqueci, João, desculpa. Aos militares. Sim, foi um erro político muito grande do governo fazer a reforma dos militares junto com a reestruturação das carreiras. Por quê? De fato, há mais de 20 anos a carreira dos militares não era reestruturada. Em 20 dos 27 estados do Brasil, um coronel do Exército recebe menos do que um coronel da Polícia Militar. Exato. E a Polícia Militar, ela é uma instituição subordinada ao Exército. Tá? Então, assim, precisava da reestruturação da carreira? É claro que precisava, mas foi no momento errado. Porque isso tirou boa parte do discurso que o governo tinha de combater os privilégios. Isso é muito duro. E assim, vamos combinar, se os militares precisam da reforma nas suas carreiras, os professores também precisam. E por que não teve? Entendeu? Então, assim, fica difícil o discurso depois de uma dessa. Mas é claro que precisa da reforma nas carreiras militares. Há 20 anos que nada acontecia. Né? Então, assim, e a reforma da Previdência que veio para eles, eu teria algumas mudanças a fazer, eu acho, mas ela veio boa, ela veio dura, até mais rápida e mais dura do que a comum, mas como ela veio junto com a reestruturação da carreira, parece que não fez nada, entendeu? Então veio na hora errada. Poderia ter aprovado a reforma da Previdência, depois mandar a reestruturação da carreira, ia estar tudo certo. Tem que citar que aumentou o tempo de contribuição deles também, deputado. Aumentou mesmo. Exatamente, aumentou o tempo de contribuição, coisa que ninguém gostaria, e aumentou também, eu acho que veio no momento errado, mas tem que citar também que aumentou. Deputado, aumentou. queremos desde já... E a transição vai ser só de 3 anos.